20 de novembro de 2022. Hora de você estar informado sobre toda a atuação da direção colorada nesse mercado de transferências. Muito mais especulações para saídas do que para chegadas. E a gente dá um F5 no mercado da bola do Inter, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou tentar ser, objetivo, tá? Porque eu vou passar um F5, um listão de tudo que tá acontecendo com o Inter nesse mercado de transferências. Para você que esteve um pouco desinformado ao longo dos últimos dias, aqui vai ter um resumão. Tudo que o Inter está fazendo no mercado, quem pode chegar, quem pode sair. E eu já aviso, tá? O Inter tem muito mais informações sendo divulgadas e até especuladas, projetadas sobre saídas do que sobre chegadas. E eu começo exatamente aqui explicando quais as possibilidades de saídas que o Inter tem, pelo menos nesta tarde de sábado, 20 de novembro. Goleiros. Só nos goleiros a gente tem 2 sendo especulados. Um deles é o Daniel. E o Daniel, ele tem uma grande probabilidade de sair, tá? Ele interessa a alguns clubes da Europa. E uma reunião nesta segunda-feira entre o empresário do jogador e a direção do Internacional deve definir o patamar que o Inter quer para propostas, visando a saída do Daniel do Internacional. Com essa informação, o Michael Portela, que é o empresário do Daniel, vai para a Europa buscar propostas e aí apresenta para o Internacional para viabilizar a saída. O jogador quer sair, o Internacional vê com bons olhos um novo rumo para o Daniel, um espaço sendo aberto também na folha salarial do clube e é bem possível que dê negócio. A gente só não sabe o time ainda, mas deve sair o Daniel. O outro goleiro que está envolvido em especulações é Kehler, e essa uma bem específica, que é de um interesse do Vasco da Gama. O Vasco da Gama quer comprar Kehler, e as informações que a gente teve nos últimos dias é de que uma oferta de 3 milhões de dólares pode chegar no Internacional, mas essa possibilidade de proposta do Vasco da Gama, ela parte muito mais também de uma tentativa de convencer Kehler a querer jogar em São Januário, e aí eles estão tentando convencer, com um salário mais alto, com luvas e tudo mais. O Inter deverá, nos próximos dias, chamar o Kehler para rever o contrato, quem sabe um aumento, para tranquilizar um pouco o jogador. O Inter não quer vender o Kehler, mas o Vasco promete investir pesado e está, de fato, interessado nesse jogador. A gente vai agora para o setor do meio-campo, porque na defesa, em termos de saídas, não tem nenhuma especulação. Bustos, o Everton, o Mercado, Vitão, Moledo, René, Tauolara, não tem nenhuma expectativa de venda ou de saída desses jogadores. O sistema defensivo segue intacto. Já no meio-campo, a gente tem algumas situações. E eu começo pelo Edenilson. O Edenilson quer sair. O próprio Inter já admitiu isso em determinado momento. Depois recuou um pouco, mas o staff do jogador garante nos bastidores que sim, o Edenilson ainda tem a ideia de deixar o Internacional como o melhor para a sua carreira. E a gente tem uma sondagem importante em cima do jogador, que é do Santos. Odair Hellmann pediu o Edenilson no seu novo time do Santos para a temporada de 2023. Não chegou nenhuma proposta ainda para o Internacional. O Inter pretende lucrar com o Edenilson, 2 milhões de dólares aproximadamente, algo que eu acho difícil que o Santos pague. O salário do Edenilson é alto, na casa dos 800 mil reais por mês, então é uma negociação que é difícil para o Santos. Como é que eles podem compor? Criatividade. Podem ceder algum jogador que o Inter queira, aí tudo depende das conversas entre os executivos. Mas o Santos quer Edenilson a pedido de Odair Hellmann e o Inter já vê a possibilidade do Edenilson ficar como bem remota para 2023. Outro que tem especulações de saída e é líder do elenco é Taison. O Taison tem contrato até abril do ano que vem e a gente sabe que o ambiente dele em 2022 foi um pouco conturbado. Em meio a isso, uma informação de Minas Gerais trouxe que o Cruzeiro estaria interessado no jogador. Mas a grande verdade é que o Inter até o momento não recebeu nenhuma proposta. Se chegar a proposta para o Taison e o Taison aceitar, é bem possível que o Inter libere de graça. Mas esse assunto não está tão quente assim. É bom explicar. Não estando quente, o Taison fica pelo menos até abril. A tendência é essa de momento e o que tem em cima dele de momento é essa especulação envolvendo o Cruzeiro. Quem tem aí não são especulações, mas propostas mais concretas é o Maurício, que terminou a temporada como titular e é visto hoje no Beira-Rio como o cara a ser vendido, o jogador com maior potencial de venda do elenco colorado. Ele tem propostas na mesa do Red Bull Bragantino e de um clube da Europa, que o empresário não quis dizer quem é.
O Inter pretende arrecadar pelo menos 10 milhões de euros com o Maurício. Então é um valor bem alto, inclusive para o Red Bull Bragantino. Não vai ser bem fácil para tirar o jogador do Internacional. Mas, inclusive, ele está bem valorizado a ponto de ser observado por agentes do Arsenal e do Real Madrid na partida contra o Palmeiras. Então o Inter aguarda propostas pelo jogador e devem vir propostas maiores, mais altas. E aí, se isso acontecer de fato, algo em torno de 10 milhões de euros, é bem possível que o Inter venda o jogador, mas por enquanto as propostas não chegaram neste patamar. Vamos para o ataque, tá? Fechar essa lista de meio-campistas com o Johnny. E o Johnny eu trouxe no Diário do Inter KTO de ontem, que interessa ao Spezia, da Itália. O valor do clube italiano sinalizado atualmente, 6 a 7 milhões de euros. O Inter quer de 7 a 8. Eu diria que esse é o negócio mais quente no momento e o mais avançado, tá? O Spezia já fez propostas, já fez sondagens ao jogador, as coisas estão se encaminhando, estão avançando, não digo que se encaminhando, mas avançando. Mas o Spezia tem que chegar no valor que o Inter quer, pelo menos 8 milhões de euros, 7 milhões e meio de euros, 40 milhões de reais para vender o Johnny, mas é a grande notícia do momento em termos de especulação de saídas. E a gente fecha agora do ataque, com 2 jogadores. Um deles é o David, que tem a especulação envolvendo Fortaleza e São Paulo, que a gente conhece. O Fortaleza gostaria de ter o David, indicação do Vojvoda, e o São Paulo gostaria de ter o David, indicação do Rogério Ceni. Esse é um jogador que dificilmente fica no Inter para a próxima temporada, já admitido por alguns dirigentes do clube nos bastidores. O David deve sair por empréstimo do Internacional, é o modelo mais adequado. O clube que acertar com ele paga o salário, o Inter se libera de 400 mil reais e dá uma vitrine para o jogador, quem sabe ser vendido e o Inter recuperar um pouco do prejuízo, já que gastou 10 milhões de reais na compra do David no início de 2022. E eu fecho com o Mikael, tá? O Mikael tem uma conversa do seu empresário com a direção depois da pré-temporada, para saber qual o futuro do jogador. Se fala no Beira-Rio de uma possibilidade de aproveitar ele, mas o empresário já disse que tem 3 clubes do futebol brasileiro interessados no Mikael. A gente não sabe quais são, ele não quis dizer. Mas ele já mostrou uma certa insatisfação do Mikael com o fato de ter sido reserva. É bem possível que tudo isso se resolva para a próxima temporada. Mas a especulação do Mikael é essa e por enquanto está bem fraca no momento, tá? Vou aqui para chegadas. E aí eu vou dizer para vocês, as movimentações para chegadas no elenco do Inter, ela por enquanto estão pouco vazadas. A gente sabe de muito pouca coisa. Por exemplo, jogadores que foram e tiveram os seus nomes ligados ao Internacional no momento. Eric, volante do Atlético Paranaense, interessa ao Inter, mas é uma negociação tida como muito complicada porque o Eric pertence ao Atlético Paranaense, é um jogador de certa forma valorizado por lá e o Atlético Paranaense é um clube muito difícil de negociar. Então, por mais que o Inter tenha colocado o Eric nas suas análises, vai ser difícil de fechar esse negócio. Jean Lucas, do Mônaco, jogador que já interessa a direção do Inter há bastante tempo. É difícil esse negócio também, porque o Mônaco é um clube do futebol europeu que não vai vender o jogador assim tão facilmente, e o Inter conta com o desejo do jogador de querer voltar para o futebol brasileiro e o desejo do Mônaco de, quem sabe, dar esses novos ares para ele, para botar ele na vitrine. É o que o Inter conta, mas é uma negociação bem complicada. É um jogador observado para fazer a função do Edenilson e do Maurício. Um meia pelo lado direito, pode ser um segundo volante, mas é um jogador bem interessante que o Inter gosta bastante. Vamos para os atacantes. O Inter vai contratar um centroavante, só que a gente não sabe qual. E aí eu vou citar os 3 que foram especulados até o momento. Pedro Raul, o Inter monitora, mas eu ouvi de um dirigente do Internacional que ele não é da característica que o Inter procura exatamente, então é bem difícil que o Inter invista 15, 17 milhões de reais na compra desse jogador. O Damião, o Inter olhou, foi falar com ele, porque entendia que ele era o jogador perfeito para o ataque do Inter, mas ele é muito caro, ganha acima de 1,5 milhão de reais lá no Japão. E o Gabriel Poveda é um low profile, artilheiro da Série B pelo Sampaio Corrêa. A direção do Inter nega, tá? Que tem interesse no jogador. Mas a gente tem confirmação de pessoas próximas e do círculo do atleta que o Inter ligou, inclusive, para o Gabriel Poveda para buscar informações. Mas até agora não tem nada. Senhores, de movimentação do Inter no mercado é isso. Muito mais para saídas do que para chegadas. O Inter parece estar trabalhando bem, de maneira secreta, sobre quem vai contratar. Porque até agora a gente está com muito pouca informação sobre isso. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!